Fala galera do curso Curto, beleza? Bom, Diego aqui e hoje a gente vai falar sobre QTA, quadro de transferência automática, rede gerador. O que a gente entende sobre esse tipo de quadros, Normalmente, como é que ele é desenvolvido, para que ele serve? Não, o quadro de transferência automática, o nome composto já diz, ele vai fazer a transferência automática quando eu não tenho uma rede e eu preciso alimentar a minha carga com outra rede. Nesse caso, a minha rede principal é a minha rede da distribuidora e eu tenho a outra rede, secundária, que seria a rede do gerador. Então, rede gerador, no nosso grupo gerador funcionando, eu vou trabalhar com esses dois alimentando uma única carga. Aqui a gente tem um circuito e eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer a leitura desse circuito de acordo com o seu funcionamento. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em passo a passo como foi elaborado esse circuito e como é que ele funciona, beleza? Vamos lá, logo de cara eu tenho aqui as nossas duas entradas, tá? Rede e gerador. Só que eu tenho uma seguinte determinação aqui, aonde eu tenho que fazer um monitoramento da minha rede. Ou seja, quem tem que estar sendo monitorada nesse momento é a minha rede. Então eu tenho aqui um relé falta de fase. Então o que vai acontecer? No momento que faltar essa fase, qualquer uma das fases, eu tenho que retirar a minha rede e entrar com o meu gerador. Beleza? Então aqui é o nosso circuito de força, vou aqui para o meu circuito de comando. Aqui embaixo eu tenho trabalhando dois contatos de F0, que seria um relé falta de fase. Só que aí, pô, Diego, mas dois contatos sim, eu vou trabalhar com um relé falta de fase com dois contatos reversíveis ali. Poderia trabalhar de outras maneiras, tá? Utilizando o relé falta de fase, alimentando um contador auxiliar e tendo esses dois contatos, show de bola. Só que nesse caso eu optei por comprar, nesse caso, para esse meu circuito, um relé falta de fase com dois relés reversíveis, tá? Então aqui eu tenho dois contatos aqui, utilizando um com o contato aberto e outro com o contato fechado. Como a gente sabe, no relé falta de fase, ele faz esse monitoramento. Eu também tenho um relé de fase que ele vai trabalhar fazendo a aferição tanto de subtensão quanto de sobretensão. Então, em qualquer variação dessa leitura, ele vai abrir seus contatos, beleza? Então aqui a alimentação de K1, que seria a minha rede principal, a minha distribuidora, e K2, o meu rede gerador, o meu grupo gerador e funcionando, tá? As alimentações aqui das lâmpadas, só para indicar no painel quem está atuando nesse momento, que seria a rede ou gerador, tá? Aqui esse disjuntor seria um disjuntor para comando, onde eu vou estar fazendo a alimentação do todo o meu comando ali, que vai fazer todo o meu circuito. E aqui, eu tenho o meu sistema de ignição do meu grupo gerador, tá? Que a gente já está falando na parte que vai ligar toda a mecânica do meu grupo gerador mediante um motor de arranque, como se fosse um carro, tá? Então aqui eu tenho o meu sistema e tenho o motor de arranque e eu tenho que funcionar, de acordo com o monitoramento que eu tenho no relé falta de fase. Então aqui, que eu tenho essa minha caixinha aqui azul, significa o quê? Esse cara aqui é do meu grupo gerador, Então eu estou alimentando aqui em paralelo, tá? Essa alimentação aqui com uma bateria de 12 volts, que é a bateria do meu grupo gerador, para fazer essa alimentação. Esse aqui seria a minha partida manual, tá? Então eu tenho ali minha partida manual, que eu vou apertar um botão e ele vai entrar em funcionamento. Só que como vou trabalhar em automático, eu tenho que fazer esse circuito aqui em automático. E a gente vai ver ele funcionando, beleza? Aqui embaixo, tá? Já na minha parte de comando ainda, eu tenho aqui um temporizador pneumático. Então eu separei aqui a imagem para vocês, tá? Esse aqui é o meu temporizador pneumático, que ele vai ser acoplado na minha contatora principal da minha rede. E como é que ele vai funcionar? Nesse momento em que ele sai, tá? Ele para o seu funcionamento, K1 é retirado, esse temporizador ele começa a contar um tempo, certo? Então aqui eu tenho aqui, K1 fechado. Ele começa a atuar nesse momento, aonde ele vai determinar o quê? Por um determinado momento que ele estiver fechado e não estiver em funcionamento, ele vai retirar esse meu temporizador cíclico, tá? Que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, e vai acionar uma lâmpada aqui, que seria uma lâmpada para simular
para o meu sistema em que há uma falha no meu circuito da minha rede gerador, tá? Então vamos lá. E aqui como é que funciona, Diego, esse temporizador cíclico? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu separei a imagem para vocês também, tá? Esse carinha aqui é que vai fazer a nossa mágica em relação ao funcionamento do grupo gerador, que ele funciona da seguinte maneira: no momento que é energizado, ele fica comutando, tá, por um determinado espaço de tempo, mandando sinais ali até ligar o meu grupo gerador. Então ele fica ali pulsando o sinal. Então eu consigo ajustar ele, tá? Eu trabalho com dois timers aqui. Eu tenho dois contatos reversíveis dele, aqui, ó. Aqui DT1 aqui, tá? Dois contatos reversíveis. E onde eu consigo ajustar ele para quê? Ele ficar ali pulsando enquanto ele estiver ligado. Só que ele não vai ficar ligado para sempre, né? Ele tem que ou ligar a minha máquina, né, o meu grupo gerador, ou ele vai entrar em falha mediante ao temporizador pneumático, né? Que ele vai contar isso aí. Então eu preciso desses dois conjuntos ele trabalhando, né, em paralelo, tanto o cíclico quanto o temporizador pneumático. Para quê? Se ele não conseguir ligar meu grupo gerador, o temporizador pneumático ele vai acusar uma falha e vai ter que ir lá um técnico atuar em manual ou consertar qualquer tipo de falha que ocorrer nesse sistema. Então vamos simular aqui agora. Vamos cair nosso ligar lá no simulador. Show de bola. Vou já acionar a minha rede, bater meus disjuntores aqui. O meu relé falta de fase ele já está atuado. Vou ligar também o meu disjuntor do meu grupo gerador, ele tem que estar ligado, obviamente, então tudo ligado aqui. Nesse momento, tá, que está tudo ligado, o que está faltando aqui? Só ligar o meu disjuntor de comando. Liguei o meu disjuntor de comando, automaticamente já ligou o K1 aqui, tá? Eu já estou dizendo para o meu sistema que a minha carga está sendo ligada, tá, pela minha rede. Diego, e essa junção aqui do neutro pode? Sim, pode, já que eu tenho que determinar o neutro como comum do meu sistema. Então ele é interligado aqui diretamente, tá, com o meu grupo gerador. Vamos lá. Aqui eu tenho aqui um botão de emergência, então eu posso bater ela aqui, ó, e desligar todo o sistema. Vou retornar ela para cá. Show de bola. Então aqui, ó, vamos lá, continuar aqui a nossa leitura. Estou com a minha rede ligada, certo? Tá tudo funcionando normal, meu grupo gerador tá fora. Só que nesse momento a minha rede vai cair. A minha rede cai. Nesse momento, o meu temporizador ele já começa a atuar. Repare que ele automaticamente já comuta o meu sistema. Ele não ligou ainda meu grupo gerador. O que ele vai fazer? Ele está contando o tempo, ele pulsou lá, voltou. Pulsou lá, ele fica pulsando e voltando. Eu posso ajustar esse tempo de acordo com o que eu necessito do meu sistema. Então ele vai ficar lá tentando pulsar e retornando até ele ligar. Então ele vai dizer que Diego, ele conseguiu ligar, ligou meu grupo gerador. Automaticamente ele liga. K2 ele entra, né, em atuação, já energizando, já está com a carga completamente energizada aqui. Repare que eu tenho aqui um intertravamento no K1 e K2, então nunca as duas vão se manter ligadas ao mesmo tempo. Eu tenho um intertravamento elétrico aqui e, obviamente, tá, um detalhe também que a gente não pode esquecer, essas contadoras, por serem de grande porte, eu já vou ter acoplada, tá? A JNG já trabalho muito com a JNG, ela já tem acoplada contadoras para rede gerador já com intertravamento mecânico, né? Para não ocorrer falha também humana, tá? Então isso é muito importante que tenha nesse tipo de circuito. A gente está trabalhando com entradas de rede para alimentar uma carga muito grande, um intertravamento mecânico também, tá? Para não ocorrer esse erro. Mas a gente tem que ter um intertravamento elétrico para não ocorrer que ela entre ao mesmo tempo, beleza? Retornando para cá, então eu tenho aqui, ó, um K2 ali em funcionamento. Aí o que acontece se a rede retornar? Tá? A rede retornou, automaticamente cai K2. Tá? Deixa eu tirar aqui o gerador. Cai K2 e eu volto com a minha rede principal em funcionamento. Automático, Diego, em seguida, sim, eu posso melhorar ainda mais o meu circuito colocando um temporizador para ele fazer o quê? A ferição da rede. Tá? Isso aí já é um circuito a mais que a gente pode fazer. Isso aqui é um circuito simples. Fazer uma ferição da rede onde eu faço alimentação, que eu faço monitoramento. A rede voltou, conta um tempo até ele retirar o gerador e voltar com a minha rede principal. Tá? Isso aí já é um circuito já para a gente poder fazer uma melhoria nesse comando. Tá? Mas é funcional. Então, retornando para cá.
Agora eu quero mostrar para vocês o funcionamento desse temporizador pneumático, como é que ele funciona. Vou tirar aqui novamente a rede, vai contar um tempo aqui, ele vai ficar comutando aqui, tentando acionar pelo meu temporizador cíclico aqui, tentando comutar o meu grupo gerador. Não funcionou, ele vai atuar aqui e vai acionar essa lâmpada aqui, H3. Posso colocar também como uma sirene para simular aqui que está tendo uma falha. Então esse cara aqui, ó, vou tornar para cá. Esse cara aqui, ele é acoplado na contadora principal da rede, K1. Então ele é um temporizador pneumático. Eu posso trabalhar com on delay ou off delay. Nesse caso, trabalhando com on delay, ele vai contar, ele vai terminar de contar o tempo ali, ó. Ele vai começar a atuar no momento que ele for desligado. A contadora saiu e ele começa a contar o tempo, né? Aí sim ele atua. Atuou, ele vai ficar atuado até que K1 retorne ao funcionamento, tá? Então aqui, beleza, vou retornar para cá, tá? Tirar ele aqui, ó. E um detalhe aqui muito importante, tá, sobre essas alimentações. Aqui eu tenho dois tipos de bateria. Eu tenho a bateria do grupo gerador, tá? Que eu vou trabalhar com a bateria comum, com uma bateria de carro, 12 volts. E uma bateria que vai ser acoplada dentro do meu quadro, tá? Uma bateria de 24 volts, que também eu tenho que ter lá uma alimentação para ter uma carga sempre nela, sempre alimentada. Para que essa bateria de 24 volts? Para fazer a alimentação desse meu temporizador, tá? Que no caso eu vou trabalhar com uma tensão de 24 volts. Aqui eu estou trabalhando já com uma tensão direta referente à minha rede e do meu gerador. Aqui eu tenho duas entradas, reparem aqui 1 e 2, eu estou retirando das fases principais aqui da minha rede e do meu gerador. E o neutro aqui, o neutro é o comum para todos, tá? Ele faz a alimentação de comum aqui de K1 e de K2. Galera, esse é um circuito simples de rede gerador, tá? A gente pode melhorar ele cada vez mais e fazer até um sistema melhorado referente a um CLP, tá? Hoje em dia, a gente tem grupos geradores com uma automatização muito mais avançada, né? Onde a gente consegue fazer um controle muito maior, fazer um controle de monitoramento de corrente, de tensão, que isso é muito viável também para a gente saber como é que está essa alimentação, como é que está funcionando tudo direitinho. E também, né, uma automação referente a até o retorno, sobre o que a gente comentou, né, o retorno da rede, onde eu tenho que esperar um tempo, né, até a minha rede retornar por completo, tá? Porque a gente sabe que no retorno, quando tem uma falha de que cai o transformador, ele não retorna e fica. Ele tem essas variações de tensão, né? E isso pode danificar todos os meus componentes da minha carga. Então, para que isso não aconteça, não fique entrando toda hora o grupo de gerador, né, indo e voltando, a gente conta o tempo, 3 minutos é suficiente. Tem grupos de geradores que trabalham até com mais tempo, até a rede estabilizar. A rede estabilizou, conta um tempo, aí sim, cai o grupo gerador e entra a rede, para não ficar oscilando, entrando no grupo gerador toda hora, tá? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Curta esse vídeo, siga o nosso canal que eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Até a próxima!